Ó eterno, ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta a todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos infelicitam e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toque em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo, bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós, neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome, e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de amor, harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza que, ao nos retirarmos deste templo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos, com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedeste. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduza ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos da loja exotérica sebedista O Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da ordem maçônica do Grande Círculo Branco, invocando, neste momento, a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como
os guias e protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Sendo assim, os trabalhos na noite de hoje, na parte material, estão abertos. E agora eu passo a palavra para a nossa irmã Cris, que vai discorrer sobre reciclagem. Cris, você tem 30 minutos, então vai até 25. Olá, boa noite. Gratidão, Cícero, gratidão ao Trevo, ao CB também. Então, gente, eu tenho mais dúvida do que coisas para falar. Então, vamos conversando um pouquinho. Sempre eu gosto de pontuar a questão dos níveis, né? Então, a gente vem falando de sustentabilidade, de reduzir, de reutilizar, hoje é reciclar. Então, tem o nível físico, tem o nível de pensamentos, de sentimentos, emoções, tem o nível energético. Então, vamos lá. Primeiro, o que é a reciclagem? É o processo que visa transformar materiais usados em novos produtos. Como é que faz isso? Você pega aquele material, transforma ele numa matéria-prima para você produzir um outro objeto, um outro produto, para ele ser reutilizado. Bom, e daí a gente lembra, eu achei interessante que a gente sempre escuta falar, né? Não, o Brasil é o campeão mundial de reciclagem de latinhas de alumínio. Procede, realmente é. Quase 100% das latinhas é reciclável, de latinhas de alumínio aqui no Brasil são recicladas. E isso é bom, né? Só tem um detalhe. Quando você vai levar em conta, de forma global, o Brasil está entre os últimos colocados em reciclagem de uma maneira total. Por quê? Porque não são só latinhas. Então, a gente tem metais. E aí, eu fui pesquisar metais como as latinhas e tampinhas de garrafa, enlatados, panelas sem cabo, bandejas, aquelas embalagens de alumínio de comida também são recicladas e recicláveis, né? Melhor dizendo, recicláveis, nem todas são recicladas, mas são recicláveis. Ferragens, arames, chapas, canos, pregos e fios de cobre. Contudo, não são recicláveis. Clips, grampo de colocar em papel, quando você grampeia assim folhas, esponja de aço, aerossóis, latas de tinta e embalagens aluminadas. É diferente daquela embalagem toda de alumínio. São aquelas onde você tem uma folha de alumínio. Então, por exemplo, tem latas que você tem a lata de ferro e uma folha de alumínio. Era melhor se fosse toda de ferro ou toda de alumínio, porque é mais fácil para reciclar. E algumas você vê assim, que de um lado ela é como se fosse de um papel, um papelão, tipo um cartão assim, né? E do outro você vê que é uma folha de alumínio, ali também não é. Uma outra observação é que se tiver resíduos orgânicos, também não podem ser reciclados, né? Então, por isso que eles pedem sempre que quando você vai colocar, entregar para reciclagem, né? Colocar lá nos contêineres para lavar sempre, higienizar bastante. Seja vidro, o que for que você for colocar, higienize, limpe direito para que você possibilite aquele produto ser reciclado. E mais uma outra coisa, faz de conta que somos nós que vamos pegar aquele material para levar para reciclagem. Imagina o mau cheiro, né? De resíduos orgânicos de muitos dias. Então, vamos facilitar a vida do irmão também, né? Que muitas pessoas trabalham com isso, por necessidade mesmo, né? É a única fonte de renda. Então, facilitar também a vida deles, né? E seguindo, eu confesso que eu achava que todos os vidros eram reciclados. Ou melhor, poderiam ser, porque reciclado e recicláveis são coisas diferentes. O que é reciclado é efetivamente colocado e feita a reciclagem. O que é reciclável, ele tem o poder de ser reciclado, mas nem sempre isso é feito. Tanto é que o Brasil está lá embaixo. Acredito eu, se eu não estou, a memória não está falhando, eu acho que
3% dos resíduos totais do país que são reciclados. É um valor muito pequeno. O Brasil está entre os últimos colocados. Mas vamos lá no vidro, né? Eu tinha certeza que vidro qualquer um. Pode comprar embalagem de vidro que depois ele é reciclado. E ele vai ser reciclado, alguém vai pegar ele para reciclar. Isso aí é uma história para daqui a pouco, que alguém vai reciclar. Só que, infelizmente, vamos lá, o que não pode ser reciclado. Vidro de automóvel, vidros de janelas também. As que são laminadas. Pirex, espelho, tubo de TV, aqueles tubos assim que são internos de televisões mais antigas, lâmpadas, óculos, cristais, ampolas de medicamentos, porque ainda tem um resíduo ali de medicação. Vidros temperados ou planos, ou vidros de utensílios domésticos. Ou seja, não é tudo que pode ser reciclado. O que você pode reciclar? Copo, frasco de remédio, e aí eu fico com uma interrogação. Como é que você não recicla a ampola e recicla o frasco de remédio? A forma é diferente, tamanho é diferente, beleza. Mas aí tem que ver, porque frasco de remédio pode ter resíduo ali da medicação. Então, isso é o meu ponto de vista, tá? No site eu achei que poderia, mas o meu ponto de vista é ter cuidado e descartar frasco de remédio no local adequado, normalmente farmácias, tá? Isso é uma parte que eu faço. Jarras, garrafas e vidros coloridos podem ser. E aí a gente segue. Papel. Tem papel também que não é reciclável, que não pode ser reciclado. Papel que tem gordura, que tem resto de alimento, porque aquilo ali está contaminando aquele papel. Então, quando você vai reciclar, a matéria-prima que você vai ter não vai ser matéria-prima de boa qualidade. Isso vai comprometer o produto final. Então, se você vai fazer, um exemplo, um caderno, aquele caderno ele pode ter um defeito de fabricação por conta desse material que está sendo usado, né? Além disso, carbono, aquele papel carbono, porque a constituição dele também é diferente, né? A produção dele já é diferente. O que a gente chama de papel celofane, né? Que é tipo um plásticozinho, né? Chama de papel. Mas a textura dele também é diferenciada. Papel plastificado também papel refinado. Seguindo, por conta de que esses daí não são reciclados, né? Não podem ser reciclados, justamente porque o material é misto. Quando você tem um produto com material que é misto, é mais complicado, porque eles vão ter pontos diferentes de fusão, pontos diferentes. Então, assim, a utilização, quando você vai tentar transformar ele em matéria-prima, você vai ter que dissociar aquilo. Então, é mais fácil, faz de conta. Isso tudo aqui é de alumínio, fica mais fácil. Mas se eu tenho um pedaço de plástico, um pedaço de alumínio, eu vou ter que desconectar esses dois pedaços para conseguir reciclar essa garrafa. Isso nem sempre é fácil. Se é uma coisa que é montada, você desmonta e coloca para reciclar eles em separado, né? Mas nem sempre você consegue fazer isso. Falando em plástico, vamos ao plástico, né? A embalagem de alimento, de produtos de higiene, de beleza, de limpeza, tampas plásticas, né? Brinquedos, peças plásticas em geral, canetas esferográficas, ou tubinho da caneta, escovas de dente, peças plásticas, canetas esferográficas, já falei, baldes e artigos de cozinha. Só que tem outros plásticos que não podem ser reciclados. Celofane, embalagens a vácuo, fraldas descartáveis, porque tem resíduo orgânico, né? Tem os restos, né? E aí não só as fraldas descartáveis, como o próprio papel higiênico, né? Já usado. Adesivos, por quê? O adesivo ele tem aquela cola. Então, mesmo princípio, quando você tem material misto, é complicado de você reciclar. Embalagens engorduradas e siliconadas. E aí, quando a gente pensa em reciclagem, então, no final, o que é feito com esse material todo? Você pega esse material e vai transformar ele numa matéria-prima e vai produzir um outro objeto, que pode ser o mesmo objeto que deu origem
aquela matéria-prima. Por exemplo, eu consigo juntar 1 milhão de tampinhas de garrafa. Eu posso pegar, transformar na matéria-prima e produzir mais 1 milhão de tampinhas de garrafa. Ou eu posso produzir X unidades de frascos plásticos. Então, a gente vai sempre fazendo esse processo. O que acontece no nosso país e na maior parte do mundo? Esse material, ele acaba não chegando para a reciclagem. Ele acaba sendo misturado com outros produtos. Então, eu não gosto da palavra lixo. A gente até já falou isso numa outra palestra, numa outra conversa, né? Mas, assim, esses outros resíduos orgânicos e resíduos de outras naturezas que não podem ser reciclados, acabam se misturando. Por isso, é sempre importante a gente deixar em separado e leva, que eu tenho um conhecimento, que é o que a gente faz aqui em casa, a gente leva em 2 lugares. Um é o projeto Soma, e o segundo são os ecopontos, né? Da Limpurb e da prefeitura, dos órgãos, né? De coleta aqui do município, do estado, enfim. E nesses locais, nos ecopontos, é uma coisa interessante, porque sabe aquela velha história, quem tem põe, quem não tem tira, é que é feito lá. Então, muitas pessoas vão e colocam. Tem pessoas lá que já estão preparadas e já estão prontas para receber. Então, quando você chega lá, que você entrega, ele diz assim, não, pode deixar comigo. Esse aqui eu boto aqui. Então, ele bota o isopor de um lado. Eu nem sei se isopor recicla. Meu universitário disse que recicla. Isopor de caixa, não isopor de quentinho. Isopor de caixa. Então, ele separa. O isopor, eu sei que todo dia a gente foi lá e eu vi. Aí ele pegou, não, o isopor é aqui, o papel é aqui, e ele bota papelão também. O vidro a gente bota aqui, a latinha bota lá. E tem agora projetos que estão trabalhando, coletando, né, aparelhos eletroeletrônicos, né, e pilhas, baterias, e inclusive locais onde recolhe óleo de cozinha, essas coisas, para poder também fazer essa reciclagem. Agora, isso é muito pouco ainda. Então, assim, por mais que a gente, todos nós aqui, queiramos colocar tudo para reciclagem, muitas coisas não podem chegar lá. Então, quanto menos a gente comprar, por exemplo, vou no restaurante aquilo daqui de perto, já conheço o dono, ô fulano, se eu trouxer, você bota aqui para mim, pesa aqui, nem sempre isso daí vai ser possível. Mas a gente já fez muito isso aqui. Tem um lugar aqui perto que a gente sempre comprou grãos. E aí eu perguntei lá, eu digo, vem cá, se eu trouxer a embalagem de vocês, vocês podem me isentar de ter que levar uma embalagem plástica? Pode. Então, o que foi que a gente fez? Deixou a etiqueta do local na tampa e na parte de baixo do pote, e sempre a gente ia levar. Então, a gente juntou, vamos supor, eu não lembro quantos eram, mas tipo 5 grãos, 5 potes. E a gente sempre levava, e a menina já sabia, dava risada. Cadê o pote? E a gente sempre entregava o pote. Outra coisa são as sacolas plásticas. Isso vem do primeiro R, né? Do reduzir, né? E do segundo, do reutilizar. Mas por que eu estou falando isso? Para a gente evitar reciclar. Porque nem tudo a gente consegue reciclar. Mas vamos seguir. Isso é no plano material. Aí eu comecei a pensar e conversei com os universitários e com as orelhas esquerda e direita e pensei assim, vem cá, gente. Tá, a gente está no material. Deixa eu ver. Curiosa. Depois a gente lê as mensagens. Aí eu fiquei pensando, será que a gente tem como reciclar energia? Bom, aí eu fui aonde? Pesquisar na internet. E eu descobri assim, eu fui pesquisar uma coisa e descobri outra. Energias são recicladas. Energias aqui, não são as energias vitais, nem vento, são energias dessas coisas. Então, tem resíduos que são passíveis de produzirem energias. Então, por exemplo, alguns tipos de óleos e até alguns tipos de resíduos. Quer ver uma coisa? Resíduo orgânico. Você
gente faz a compostagem desse resíduo, ele vai se transformar numa outra coisa, que é... Deixa eu ver, a açúcar que vai querer subir. A gatinha que está subindo na mesa aqui. Então, essa compostagem vai produzir adubo, ou seja, a gente já está reciclando o resíduo orgânico, mas também, em outras situações, pode produzir gases que vão ser combustível para a produção de energia de outras formas. Então, assim, também tem energia, por exemplo, o sol, que é uma energia... Segura aí. Suki, sai daí, minha filha. Tira o suco daqui. Desculpa, gente. Filho gato é assim. Então, energia térmica. A gente tem o sol, a luz do sol. A luz do sol a gente utiliza para algumas coisas, mas essa própria luz do sol, ela pode ser transformada em um outro tipo de energia que a gente pode utilizar. Então, por exemplo, coloca aquelas placas solares, absorve aquela luz e essa luz já vai ser transformada numa energia para as lâmpadas. Falando de energia, que eu fui pesquisar um outro tipo de energia. E pesquisando esse outro tipo de energia, eu lembrei de fatos acontecidos no trevo e de informações que a gente conversa com um, com outro, né? E sempre vai juntando essas informações que a gente recebe. E aí, o que eu fui lembrando de coisas que a gente já tinha conversado é que tem tipo... qual é o nome daquilo? Centrífuga. Então, tem tipo uma centrífuga lá que recolhe as energias e essas energias são recicladas ali. Então, elas são, não é misturadas, não, mas assim, elas passam por um processo ali que eu não sei como é. Minha orelha esquerda me falou que é um processo de depuração e elas são, acho que o Viron vai poder ajudar melhor em relação a isso. E elas são separadas depois para serem reutilizadas, tá? E assim também, a gente sempre fala aqui do reiki, né, e de outras aplicações de energia, a gente encaminha essa energia e essa energia ela vai ser utilizada de alguma forma. Então, aí, lembra sempre que eu falei em reutilização, que reciclagem ia estar ligada, porque são duas coisas que estão muito interligadas. Em alguns casos, é reutilização, em outros casos, é reciclagem. E aí tem uma coisa que eu achei interessante, que isso eu não sabia, que é a reciclagem emocional. São técnicas terapêuticas. Eu vi isso a partir de 2011, 2018, eu vi em alguns artigos diferentes. Em 2000, esse daqui é de... Deixa eu ver quando é esse. Esse é de 2020. Falando de reciclagem emocional. Eu achei muito interessante, tem um parágrafo aqui pequenininho que eu vou ler. A reciclagem emocional acontece quando é construído um novo sentido para a dor e readaptamos nosso cotidiano, objetivos de vida e pensamentos. Vou dar o site de onde eu estou lendo isso. Vitória, com C, Victoria, Buske, buske.com.br, tá? Ela é formada em psicologia e teologia e ajuda casais e famílias desde 2016 com técnicas comprovadas cientificamente. Eu achei interessante esse texto dela, porque ela fala bem sobre a reciclagem emocional. Então, nesse texto dela e nos outros que eu li, fala muito sobre isso. Então, vamos pensar. Uma situação que aconteceu com a gente há muitos anos atrás. Essa situação foi uma vivência que deixou marcas. Essas marcas nem todas foram boas. Então, através de técnicas terapêuticas, que pode ser com um terapeuta, um psicólogo, ou pode ser através de vivências nossas de outras formas, a gente consegue trazer de novo essa situação e consegue fazer uma ressignificação, uma releitura desse processo e, através disso, a gente recicla o que a gente vivenciou. Quando a gente recicla o que a gente vivenciou, a gente pode reciclar pensamentos e emoções. Então, a gente tem uma reciclagem não só a título de pensamentos, como a título de emoções. Tudo que a gente... é uma ressignificação que a gente faz.
tudo que a gente vive deixa algum aprendizado na gente. Então, isso ajuda a formar a nossa estrutura, da nossa personalidade, de quem nós somos, né? E, assim, algumas situações criam medo, outras criam culpa, outras criam alegria. E aí eu lembro daquele filminho, que é um desenho, que eu não sei se todo mundo assistiu, que é o Divertidamente. Eu adoro aquele filme, porque é um filme extremamente inteligente. Agora, não é filme de criança. Apesar de ser, teoricamente, foi feito para crianças, um desenho animado, mas não é. É um filme muito profundo. Crianças assistem, sim. Inclusive, lá o que fala é um adolescente. A personagem principal é um adolescente, mas ele fala de coisas muito profundas, né? Então, quando a gente consegue ressignificar a situação, a gente pode gerar novos aprendizados. Então, a nossa estrutura de quem nós somos é formada através da interpretação que nós damos ao que nós vivenciamos. E tem uma frase que fala isso, né? A questão não é o que você passa, a vivência que você tem, mas a importância que você dá a ela, como você vai encarar aquela situação. 2 pessoas passaram por uma situação de afogamento. Uma foi e disse, não, eu vou nadar porque nunca mais eu vou me afogar. A outra ficou com pavor de água e nunca mais quis entrar na água. As 2 tiveram a mesma vivência, as 2 estiveram a um ponto, a um passo para um afogamento. E interpretaram de uma maneira diferente. Então, por que eu estou trazendo isso? Para a gente pensar que a reciclagem não é só física. Por isso que eu conversei com o seu Ernesto, né, logo no início, e falei para ele que o meu pensamento com isso, né, com essas conversas sobre sustentabilidade, né, e os R's, era falar de um pensamento para um novo mundo, para uma nova era. Que o mundo está em mudança, a gente sabe, constantemente. Que nós estamos em mudança constantemente. Quem eu sou nesse momento, eu já não sou agora, que já é o momento seguinte. Todos nós somos assim. Então, é justamente para a gente pensar. A gente está esgotando tão rápido. Eu fico até... Eu não vou nem dizer as porcentagens, viu, gente? Porque eu fiquei horrorizada com as coisas que eu li. Mas, assim, está sendo retirada uma quantidade tão grande de recursos naturais. E a maior parte, infelizmente, desses recursos não podem ser reciclados. Porque muitos, até eu na minha cabeça, que não sou engenheira, que não entendo nada disso, na minha cabecinha simples, eu penso, se foi criado, pode ser descriado, para recriar de outro jeito. Você tem como reciclar isso de algum jeito, na minha cabecinha. Só que o que acontece? Às vezes, eu posso não ter o método, o mecanismo ou a ferramenta que eu preciso para reciclar isso daqui. Para desfazer o que eu fiz. Eu fiz essa garrafa, mas eu não tenho como desfazer ela. Por quê? Porque eu ainda não sei como fazer isso. Eu soube como fazer, como desfazer eu ainda não sei. Então, já que eu não posso reciclar, o que eu vou fazer? Eu vou, pelo menos, tentar reutilizar. Eu perdi a tampinha, quebrou a boca. Então, eu vou usar ela como um jarro de flores. Pronto. E que a gente vê muito isso, né, em jardim, né? Muitas xícaras quebradas, muitos potes e tal. A gente vê muito isso, da reutilização para colocar plantas, né? São objetos de decoração e são vasos de plantas também, né? Então, aí a gente faz... Então, assim, eu estou falando e estou sempre voltando nas palestras, né? Aí a gente lembra da reduzir, né? É preciso reduzir, porque nem tudo você consegue reciclar. É preciso reutilizar, porque nem tudo você consegue reciclar. Então, a gente tem que ter... Eu vou confessar a vocês uma coisa. Eu vou confessar a vocês uma coisa. Eu não sabia que tanta coisa não podia ser reciclada. E eu estava colocando muita coisa para reciclar que não é reciclada. Outro dia a gente mandou um determinado produto lá para reciclar e a gente guardando, todo feliz, separando, cada um no seu potinho. Quando chegou lá, o rapaz disse, senhor, por favor, pode descartar, porque esse aqui a gente não recicla. Quando ele voltou em casa, eu falei, nossa senhora. Que decepção. Foi. Ah, uma alegria hoje, gente. Conseguimos comprar hastes flexíveis, famosos cotonetes, só que com a haste de bambu. Compramos isso em uma farmácia. Isso é legal.
A nossa escova também é de bambu, também foi em farmácia. Isso é legal, a gente cobrar dos locais onde a gente frequenta, farmácia, supermercado, porque eles vão começar a perceber essa demanda. Já falei isso em outra palestra e vou repetir hoje. Os locais que a gente frequenta estão mudando, de tanto a gente pedir. E a gente diz, por favor, traga um só para a gente. E quando a gente chega lá e diz, senhora, desculpa, mas outra pessoa veio e pediu. Então, a gente sempre está ficando, sempre está chegando alguém. Com isso, eles mudaram o comportamento. Então, eles estão começando a pedir mais. A gente pediu. E outras pessoas também gostaram disso, aqui na região que a gente mora. Então, Não é mais gente... exclusividade. E não é exclusivo nosso. E eles estão percebendo, opa, as pessoas estão pedindo. Então, quer ver uma coisa? Produtos veganos e vegetarianos, no supermercado que a gente compra, antes era quando tinha. Agora não. Eles deixaram uma porta do refrigerador para aqueles produtos. Exato. E sempre tem alguém abrindo aquela porta. Quando a gente chega, sempre tem que esperar. O que é isso? Falei, mas a palestra não é de reciclagem, mas, gente, a gente está falando de nova era. A gente está falando de reduzir, a gente está falando de reutilizar, a gente está falando de reciclar, porque a gente está pensando, repensando, que já é a próxima, fazendo um gancho para a próxima, repensando a nova era. Então, nessa nova era, vamos tentar reciclar também pensamentos. Vamos tentar reciclar. O reloginho da Visa, que agora é meu, sempre toca, né? Então, é bom porque é com ele que eu me baseio. Quando ele toca, eu digo, ops, está no fim. Então, a próxima palestra sobre repensar, eu pensei assim em trazer, só que em slides, um pouquinho de cada coisa que a gente falou, mas assim, não trazer texto, trazer fotos e trazer referências. Porque essas fotos e essas referências darão a gente a possibilidade de ir lá naquele site, ler aquele texto, de ir lá naquele lugar buscar aquele produto, de ir lá para o nosso mercado, na nossa farmácia, cobrar que traga aquilo que a gente precisa, irá lembrar a gente de que a gente pode transformar aquilo, dar uma nova utilidade. E eu tenho uma amiga que é uma irmã de alma, de outras vidas, e é uma querida, e ela sempre brinca comigo e fala assim, a gente conversando de uma determinada situação, ela falou assim, eu sou do tempo em que a gente não comprava o novo, a gente consertava o que a gente tem. Então, isso serve para relacionamentos, isso serve para situações. Então, acordou, o dia começou a ficar estressante, começou a ficar cheio de coisa. Para. Respira, contando em pensamento até 3. Prende a respiração, contando até 3. E solta a respiração, contando até 6. Se quiser, dica. Entre o brinco, o furo do brinco e o cantinho da orelha, aqui assim, bem no cantinho. E para os rapazes. E para os rapazes também, quem tem brinco, quem não tem no cantinho. Fale para todo mundo esse. É o pontinho da ansiedade, tá? Na acupuntura e na auriculoterapia. Então, você aperta aqui e vai fazendo essa respiração. Depois disso, está em casa, toma um banho, bota uma música de que gosta, uma música tranquila, vai tomar um chá, tomar uma água, fala com uma pessoa que gosta, vai deitar na rede, vai fazer alguma coisa que gosta. E, ó, uma outra coisa que funciona, que ajuda a gente nesse processo de reciclagem emocional, e que eu aprendi isso com uma médica, que tem orientado meus pacientes e tem dado muito certo, que é o seguinte, quando a gente está muito sufocado, pega um papel e escreve o que está sentindo, que quer colocar para fora. Só que assim, só escreve, não lê. Terminou aquilo, rasga em papel bem pequenininho, tá? Se tiver um lugar seguro, pode queimar. Só que aí, no momento que você estiver fazendo isso, faz uma oração de que aquilo dali está sendo transmutado e que aquela energia que está em desequilíbrio, nesse momento, ela vai se harmonizar, vai ficar em equilíbrio. Terminou aquilo, faz esse processo.
toma um banho, aperta, respira fundo, toma uma água. Olha no espelho e sorri. Olha no espelho, sorri. Olha no espelho e diz: você é linda, você é lindo, parabéns, você é vitorioso, você é vitoriosa. E vamos Você é uma nova seguindo, pessoa. gente. E na próxima Repensar teremos slides, viu, Trifão? Até hoje não teve, mas na próxima tem. Gratidão a todos. Cícero, gratidão. Gratidão à diretoria. Nós é que agradecemos, Cris, como sempre, sua participação vem trazer alguns pensamentos, né, de mudança, de exemplificar, porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente muda na gente, né? Então, essa coisa de vocês estarem pedindo e as outras pessoas identificando é um exemplo que deve ser seguido por todos nós, inclusive no que pensamos, né? No que desejamos por nossos irmãos, por nossos semelhantes. Então, reciclar sempre, reciclar pensamentos, reciclar atitudes. E a mudança através do nosso exemplo. A gente conseguindo se modificar, a gente vai modificar todos que estão à nossa volta. Então, eu só tenho a agradecer a você. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela, até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. Em nome de Deus, Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da Loja Esotérica Severista do Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e aos nossos guias e protetores assistências que nos concederam. Até a próxima reunião, se assim Deus nos permitir.